Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 260 capítulos do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 260 capítulos em 27 livros. Já fizemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje nós vamos falar do livro de Atos. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Assim como existe um Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós poderíamos dizer que temos um Pentateuco no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, mais o livro de Atos. Atos tem uma importância muito grande. Ele é um livro único entre os escritos do Novo Testamento, porque o propósito de Atos é registrar uma seleção da história da igreja primitiva após a ressurreição de Cristo. Se nós não tivéssemos Atos, nós íamos saber que Jesus veio, Jesus operou muitos milagres, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, mas e a continuação dessa obra? O livro de Atos nos mostra como é que a igreja, começando em Jerusalém, foi até Judeia, Samaria e chegou até os confins da terra, nesse caso a Roma. Então nós temos no livro de Atos a história da igreja de Jerusalém até Roma, sendo que nós vamos passar algumas cidades principais, como Antioquia da Síria, Éfeso, que serão centros cristãos, e Alexandria. Apesar de não mencionar muito sobre Alexandria, menciona acerca de um grande pregador com uma oratória maravilhosa que era Apolo, Atos capítulo 18. Então, essas 5 cidades, Jerusalém, Antioquia da Síria, Éfeso, Alexandria e Roma, foram cidades principais da igreja primitiva no 1º, 2º século da sua história e 3º, podemos dizer, não é? Então, Atos é um livro histórico. Ele mostra a continuação da obra de Cristo. Inclusive, o livro foi escrito por Lucas, acredita-se que a autoria de Lucas. Normalmente, Atos e o Evangelho de Lucas circulavam juntos como parte de um único rolo, e o Evangelho de Lucas mais o livro de Atos dá um total de 2.263 versos. Então são muitos versos, né? Lucas tem 1.256 versos, é o maior evangelho. Atos tem mais 1.007 versos. Esses 2 volumes juntos chega a ser 26% do Novo Testamento. Então, dessa forma, Lucas é o maior escritor do Novo Testamento. Ele só escreveu 2 livros, mas o Evangelho de Lucas mais o livro de Atos tem mais conteúdo que as 3 epístolas de Paulo juntas, não é? Lucas escreveu cerca de 26, 27% do Novo Testamento, Paulo em torno de 25, 24 a 25, e João em torno de 23%. Entre esses 3 escritores, Lucas, Paulo e João, nós temos mais 75%, em torno de 78% do Novo Testamento escrito. Muito bem. Então, Atos, nós podemos dizer que ele é histórico. Ele marca a continuação da igreja de Jesus. Mostra a continuidade, como Atos 1, verso 1 e 2, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então o livro é dirigido a Teófilo. Quem é esse Teófilo?
é uma incógnita. Alguns dizem que era algum nobre romano. Eu estudei com um rabino que diz que no ano 42 havia um sumo sacerdote chamado Teófilo, no tempo do imperador Calígula, e que ele crê, esse é o rabino, ele é o único aí nessa explicação, ele diz que esse Teófilo era então um sumo sacerdote, e faz sentido Teófilo ser um sumo sacerdote, porque no livro de Atos nós vamos ver muitos sacerdotes obedecendo à fé. Mas esse é o único Dr. Herbert Opelec, rabino, que comentava isso. A maioria acredita que Teófilo era um oficial romano, mas escrevi o primeiro tratado ao Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, no Evangelho de Lucas, nós temos o que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora, no livro de Atos, nós vamos ter a continuidade da obra de Cristo através dos seus apóstolos, discípulos, não é? Apesar que Atos levou o nome de Atos dos Apóstolos, mas nós não temos a história de todos os apóstolos. Nós estamos basicamente no capítulo 1 ao 12, Pedro, não é? E 2 diáconos proeminentes, que é Estevão no capítulo 7, e depois Felipe no capítulo 8, e depois do capítulo 13 em diante, até o 28, nós vamos ter Paulo. Então, os apóstolos que sobressaem é Pedro e Paulo, não é? João sempre está com Pedro, nós vamos ver que João subiu com Pedro a Porta Formosa, mas João está sempre calado. Quem fala no livro de Atos é Pedro, quem tem voz no livro de Atos é Pedro. A Pedro foi dado o evangelho da circuncisão, conforme Paulo diz, e a Paulo da incircuncisão, apesar que Pedro é o primeiro a levar o evangelho ao centurião Cornélio, que era considerado um homem incircunciso. Então nós temos 2 diáconos, Estevão e Felipe, 2 apóstolos, Pedro e Paulo. O João está com Pedro, mas sempre praticamente calado, não é? O livro de Atos, como nós dissemos, então podemos dizer que ele é histórico, ele nos revela a história da igreja de Jesus, não é? Além de ser histórico, Atos também pode ser pneumatológico, né? Pneuma, do grego quer dizer espírito, lógico, o estudo do espírito, porque diz Atos dos Apóstolos, mas na verdade é Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Espírito Santo, Espírito, aparece nos 28 capítulos de Atos, pelo menos 43 vezes, alguns dizem que chega até 50. Então, nós temos entre 43 e 50 vezes Espírito Santo aparecendo. Então, podemos dizer que Atos, além de ser histórico, nos contar a história da igreja, como começou no dia de Pentecostes em Jerusalém, depois se estendeu para Antioquia da Síria, onde no capítulo 11, verso 26, diz que ali os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos, depois foi a Éfeso, na Ásia Menor, no capítulo 19, e chegando a Roma, com Paulo no final do livro, pregando. Apesar de ser Atos dos Apóstolos, diz que é Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então, Atos é histórico, Atos é pneumatológico, Atos também ele é apologético, porque nós vamos ver no capítulo 22, 23, 24, 25 e até o 26, Paulo perante Félix, Paulo perante Festo, Paulo perante Agripa, mostrando que o cristianismo não é nenhuma ameaça para o Império Romano. Então, de alguma forma, todos aqueles tribunais a que Paulo aparece perante o governador em Cesareia, mostra uma apologética do cristianismo através de Paulo, expondo o evangelho também
a governadores, a reis, conforme Jesus havia dito que eles seriam levados perante governadores e reis para dar testemunho do seu nome. Então, Atos tem um caráter histórico, mostra o Evangelho de Jerusalém a Roma, tem um caráter pneumatológico, a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, o poder e a virtude que vem do alto. É apologético porque mostra Paulo diante dos tribunais, defendendo de alguma forma o cristianismo. Atos também é eclesiológico, porque nos conta a história da igreja. Então nós temos a história da expansão do evangelho pelo Império Romano no livro de Atos, começando em Jerusalém, indo pela Judéia, Samaria, no capítulo 8 com Filipe, chegando mais adiante a região de Antioquia da Síria, no capítulo 11, no capítulo 19 chega em Éfeso e depois chegando em Roma. Então Atos também é eclesiológico, que nos mostra a história da formação da igreja. Atos é histórico, pneumatológico, apologético, eclesiológico. Atos é pentecostal, né? Os crentes pentecostais pegaram a doutrina do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, justamente no livro de Atos. Notavam que quando as pessoas eram cheias do Espírito Santo, ou batizadas com o Espírito Santo, elas falavam em línguas. Então foi dessa doutrina do livro de Atos que em Topeka, Kansas, Chaucer Parman trouxe de uma escola bíblica, e foi exatamente no final de ano que ele pediu que os alunos estudassem o livro de Atos e descobrissem qual era a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. E estudando o livro de Atos, então chegaram à conclusão que era o falar em línguas, a prova, a evidência física que a pessoa tinha sido batizada com o Espírito Santo. Dessa forma, Atos é pentecostal, contém a doutrina pentecostal. Atos também é evangelístico, nos fala da ação evangelística de Filipe, descendo a Samaria, a conversão em massa dos samaritanos, no capítulo 8, não é? Então nós temos Atos capítulo 8, Filipe trazendo o evangelho a Samaria, trazendo, vamos dizer, aos cananitas, né? Porque Samaria ficava na terra de Canaã. Depois, no capítulo 9, nós temos a conversão de Saulo de Tarso, que é descendente de Sem. Então, veja bem, capítulo 8 de Atos, os descendentes de Cão, filho de Noé, são alcançados. Capítulo 9, Saulo de Tarso, que era da tribo de Benjamim, descendentes semitas, são alcançados. E no capítulo 10, o centurião Cornélio, que era descendente de Javé, é alcançado. Então, olha só que coisa interessante. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. No capítulo 8 de Atos, os descendentes de Cão são alcançados. No capítulo 9, os descendentes de Sem, os semitas, através de Saulo de Tarso, são alcançados. E no capítulo 10, quando Pedro vai e prega ao centurião Cornélio, os descendentes de Jafé são alcançados. Basicamente, o evangelho chegando às 3 linhagens depois do dilúvio que vieram de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então, Atos é evangelístico, mostra a obra evangelística. Atos também, já que ele é evangelístico, ele também mostra como o evangelho vai atingir a cultura grega. Aí já estamos falando transcultural, ou seja, Atos é missiológico. Logo no capítulo 1, Jesus diz, no 1:8, né, que eles iriam receber a virtude do Espírito Santo que viria sobre eles, e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Atos é missiológico também. Então,
Por isso que Atos é uma coisa única no Novo Testamento. Nós temos no livro de Atos um livro histórico, um livro pneumatológico, um livro apologético em defesa da fé cristã, eclesiológico, a formação da igreja, pentecostal, da onde a doutrina pentecostal tirou a sua doutrina e o seu ensino, evangelístico, no sentido de alcançar outras nações, missiológico, né, transcultural, levando o evangelho, indo de Jerusalém, chegando até Roma. Ele é a segunda parte de uma obra de 2 volumes, né? Sendo que o primeiro volume é o Evangelho de Lucas e os livros são dedicados a esse chamado Teófilo, a esse nobre, que Lucas trata de excelentíssimo Teófilo. Quanto à autoria, diz que, apesar de o nome Lucas não aparecer no Evangelho, né, aparece em outros escritos de Paulo, mas atribui a Lucas a autoria. Essa é a tradição da igreja. A mais antiga argumentação sobre a autoria de Lucas vem de um dos pais da igreja, chamado Irineu, que foi bispo de Leão, na Gália. Ele escreveu no final do século II, Irineu, e ele atribuiu o Evangelho, junto com o livro de Atos, a Lucas, que era companheiro de Paulo. A partir de Atos, capítulo 16, 10, Lucas, quando escreve, sempre escreve na primeira pessoa do plural, nós, indicando que ele é um companheiro que acompanhava Paulo, conforme Paulo diz numa de suas cartas que todos o abandonaram, só Lucas, o médico amado, se encontrava com ele. Quanto à data, como Atos termina no capítulo 28, aliás, Atos tem um fim interessante, não termina como os demais livros no Novo Testamento, que às vezes termina com um amém, ou com uma bênção apostólica, como 2 Coríntios e outros livros têm um término. Atos não tem um término. Diz assim no capítulo 28, 30, durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, era uma prisão domiciliar que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam, e o 31 disse, pregava o reino de Deus com toda ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus sem impedimento algum. Então, termina com Paulo pregando sem impedimento e anunciando o reino de Deus. Essa é outra característica do livro de Atos, é a expansão do reino de Deus. Atos, o tema, toda vez que a gente pega um livro do Novo Testamento, isso é a introdução, eu ainda não estou indo capítulo por capítulo, só estou dando uma visão geral, mas toda vez que a gente pega um livro, a gente pergunta o autor, quem é? Né? Nesse caso, Lucas. Para quem ele escreveu? No caso também a evidência para excelentíssimo Teófilo. A data, aí nós procuramos evidência interna, então, como Paulo estava nessa prisão, isso se deu em torno do ano 62, essa prisão domiciliar, antes do martírio de Paulo, nos coloca entre o ano 64 por Nero, até o ano 67, quando Paulo foi martirizado. Então, como Lucas não menciona nenhum martírio, muitos estudiosos da Bíblia colocam a data de Lucas no ano 62, ou antes do ano 62, mas no ano 62, quando Lucas escreve o livro de Atos. Porém, os que preferem uma autoria mais perto do ano 70, ano 68, logo após o martírio de Paulo, diz que Lucas não menciona o martírio de Paulo, que ele gostaria que ficasse na mente dos seus leitores, no caso ele dirigiu a Teófilo, mas na mente de Teófilo e de todos que lessem, uma ideia de Paulo vívida, Paulo anunciando o evangelho sem impedimento algum. Então,
se Lucas escreveu depois do martírio de Paulo, a data do livro de Atos, então ele quis manter uma imagem vívida. Ou Lucas escreveu anteriormente ao martírio de Paulo, e isso coloca a data mais cedo no livro de Atos. Quanto ao tema, nós já demos algumas ideias, né? Que Atos é pneumatológico, é histórico, é apologético, eclesiológico, pentecostal, evangelístico, missiológico, mostra acerca do reino de Deus. Então, em Atos, os crentes são capacitados pelo Espírito Santo a testemunharem da boa nova de Jesus, começando com os judeus e indo até os gentios. E ao fazerem isso, eles estabelecem a Igreja de Cristo. Atos também explica a forma como o cristianismo, embora recente, é na realidade a única religião verdadeira, porque ela está enraizada nas promessas de Deus desde o princípio dos tempos. No mundo antigo era importante que uma religião se mostrasse resistente ao teste do tempo, e dessa forma Lucas apresenta a igreja como cumprimento e extensão das promessas de Deus. Há várias características no livro de Atos, eu quero mencionar pelo menos 9 características do livro de Atos. Primeiro, é a igreja, vamos supor, é o estabelecimento da igreja, né? E Atos revela a origem do poder da igreja. A origem do poder da igreja está na obra e ação do Espírito Santo, que essa é a verdadeira natureza da sua missão, e juntamente com os princípios devem norteá-la em todas as gerações. Segunda característica, a ação do Espírito Santo, que é tão presente no livro de Atos. O Espírito Santo, que nós chamamos terceira pessoa da Trindade, não são 3 deuses, é um só, que se manifesta em 3 pessoas distintas, né, mencionado 50 vezes no livro de Atos. Espírito Santo, 50 vezes. E o batismo do seu ministério otorgam poder aos que o recebem, mas recebereis a virtude, o poder. Otorgam ousadia, para eles falarem com ousadia. Traz também um santo temor, dá a eles sabedoria, Atos 6, dá direção, e o Espírito dá dons espirituais. Por isso que nós dizemos que Atos é pentecostal, tem tudo isso. Nós vamos ter também a mensagem da igreja primitiva. Lucas relata os ensinos inspirados de Pedro, de Estevão, de Paulo, de Filipe, de Tiago, irmão do Senhor. Atos capítulo 15, nós vamos ver que Tiago tornou-se o líder da igreja de Jerusalém. Atos também fala da oração, como é que os cristãos, essa é a quarta característica, dedicavam-se a orações com regularidade, com fervor, duravam às vezes a noite inteira, oravam a noite inteira, não é? Tanto quando Pedro estava preso, a igreja fazia oração por Pedro. Eles também ficaram no cenáculo, conforme Jesus disse, que até que do alto eles fossem revestidos de poder. Atos também tem sinais, maravilhas, milagres que acontecem. Nós vamos ter a ressurreição que Pedro faz, um sinal dos apostolados de Pedro, né? Tabita é ressuscitada. Nós vamos também ter o jovem Eutico, quando Paulo se alongou num discurso que caiu do 3º andar, Paulo foi lá e o levantou, e ele tem um caso de milagre. Nós vamos ter também em Atos 14, conforme o evangelho é pregado em Listra, Paulo vê um paralítico e manda que ele levante e ande. Pedro também, em Atos capítulo 3. Então nós vamos ver sinais, maravilhas acontecendo
no livro de Atos que acompanha o poder do Espírito Santo que acompanha aqueles que pregam o Evangelho. Vamos também encontrar uma sexta característica no livro de Atos, que são as perseguições. A perseguição do cristianismo, como o cristianismo nasceu dentro do judaísmo, ela começa primeiro uma perseguição religiosa por parte dos sacerdotes. Atos capítulo 5, eles ordenam a Pedro que não fale mais nesse nome. Então, Pedro, aí é quando Pedro diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, não é? Então, nós vamos ter uma perseguição aos sacerdotes. Depois, Saulo de Tarso vai aparecer como um grande perseguidor da igreja. Mas essa primeira perseguição que acontece no livro de Atos é religiosa. Então, a igreja primeira é perseguida religiosamente. E só no final, né, mais para frente no livro de Atos, que a perseguição se torna política. Não é? Que aí o império, através de Nero, esse imperador começou a perseguir os cristãos. E essa perseguição, que começa com Nero, vai durar até o ano 313 antes de Constantino, né? O último imperador foi Diocleciano. Então, todos os imperadores, a partir de Nero, vão perseguir o cristianismo. O cristianismo vai ter aproximadamente uns 250 anos de perseguição, uma perseguição feroz, uma perseguição onde cristãos eram crucificados, martirizados, presos, jogados nas arenas, não é, para ser comido pelas feras, enfim. Então nós vamos ter a perseguição que vai ocorrer em oposição à nova fé cristã. Nós também vamos ter a ordem judaica e gentia, judeus e gentios que vão se converter. Do começo ao fim de Atos, o evangelho primeiro alcança os judeus e depois vai alcançar aos gentios. Nós também vamos ter a menção de mulheres no livro de Atos, mulheres proeminentes, mulheres gregas, que executam a obra da igreja. E nós vamos ter um triunfo, a barreira nacional, religiosa, cultural e racial em oposição e perseguição que vai tentar impedir o avanço do evangelho. Tudo isso são características do livro de Atos, não é? Então nós vamos ter o testemunho, que ele é mundial, da Judéia, Samaria até os confins da terra. Vamos ter famílias que vão se converter, filósofos gregos, governadores, vamos ter carcereiros, como o carcereiro da cidade de Filipos. Tudo isso nós vamos verificar no livro de Atos. Quanto ao princípio hermenêutico do livro de Atos, não é? Nós podemos dizer que há quem considere o conteúdo do livro de Atos como se pertence a uma outra era bíblica, não com o padrão divino da igreja, mas com a era bíblica que começa com Pedro no seu sermão no dia de Pentecostes, dizendo acerca dos últimos dias. Então, o livro de Atos não é simplesmente um compêndio da história da igreja primitiva, mas é o padrão perene para a vida cristã, para qualquer congregação cheia do Espírito Santo nos últimos dias, que começou no dia de Pentecostes e já dura quase 2000 anos. O propósito, a ocasião e contexto, quanto ao propósito de Lucas, para ambos os livros, é declarado logo no início, não é? Ele tinha interesse, como historiador, de apresentar uma exposição em ordem dos fatos que entre nós se realizaram. Pode-se supor que a última declaração se aplica ao ministério de Jesus, o Evangelho, no caso de Lucas. Quanto ao ministério também da igreja primitiva, Atos, dedicando essa obra a esse nobre, excelentíssimo Teófilo, Lucas queria que ele tivesse plena certeza, ou seja, uma base firme daquilo que ele for instruído.
A natureza exata do propósito de Lucas depende de como ele identifica Teófilo. Ele, sem dúvida, já havia sido instruído no caminho cristão e pode ser tido como um recém-convertido que buscava compreender um compromisso maior com a fé cristã. O nome Teófilo significa amado de Deus ou amigo de Deus. É possível também que Lucas tenha feito essa devoção a todos os seus leitores que são amados de Deus ou amigos de Deus, não é? Nós vamos ver também no livro de Atos um resumo da história da salvação. Desde o momento que nós vamos ver a ascensão de Jesus subindo sobre o Monte das Oliveiras no primeiro capítulo, e aí 2 varões aparecem, declara que o mesmo Jesus que foi subindo e até ser envolvido por uma nuvem, um dia há de voltar. E temos a promessa de Cristo do recebimento da virtude, do poder do Espírito Santo, para que eles fossem testemunha e dessa forma espalhar a mensagem do Evangelho. Eles iam atrair todas as pessoas, nações para si. E isso já começa logo no primeiro capítulo de Atos, logo lá no primeiro capítulo de Atos, nós vamos ter algo muito interessante no livro de Atos, mais de 16 nações que são citadas que estavam na festa em Jerusalém no dia de Pentecoste. Então nós temos a menção de várias nações que lá estavam nesse dia de Pentecostes. O livro de Atos também tem algo interessante, no livro de Atos que eu queria compartilhar. Menciona nada menos do que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com títulos preciosos. A arqueologia continua a confirmar a exatidão dos escritos que Lucas fez para nós, com todos os pronomes que ele coloca, todas as regiões. Nós podemos dizer que Atos seria o cumprimento, a continuação, o que formaria os 4 evangelhos mais o livro de Atos, como o Pentateuco do nosso Novo Testamento. Então, é um livro interessante, é um livro maravilhoso, que todo crente deve desejar ler essa história, buscar e esperar como a regra atual da igreja, o poder, a graça do Espírito Santo para que a obra do Evangelho se expanda. Então, com isso, nós vamos, nessa aventura maravilhosa, estudar esse livro de Atos e aprender mais e mais dessa escritura. Amém? Isso aqui foi só uma introdução do livro de Atos. Atos tem 28 capítulos, 1007 versos, e nós vamos acompanhar cada verso, começando no capítulo 1, do livro de Atos, onde nós vamos ter a ascensão de Jesus. Atos também nos diz que Jesus esteve na terra por 40 dias, depois da sua ressurreição. Depois, no dia de Pentecostes, a vinda, Pentecostes significa 50 dias após. Então, Jesus teve 40 dias. Aí, no 40º dia, depois da Páscoa, Jesus subiu aos céus. E aí, no 50º dia, que é a festa das semanas, 7 semanas da Páscoa, 7 vezes 7, 49. No 50º dia, o dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, onde todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Ali vai haver uma conversão de quase 3.000 almas. Depois nós vamos entrar no capítulo 3, um paralítico na Porta Formosa, onde Pedro e João
opera aquele milagre, o paralítico entra saltando, mais 5.000 conversões, os sacerdotes do templo mandam que Pedro põe eles na prisão, né? Aí nós vamos ter o grande Gamaliel falando para que não se opusesse a esses homens, para que eles não se achassem lutando contra Deus. Atos capítulo 6, nós vamos ter o primeiro problema da igreja, que a viúva dos gregos estavam sendo esquecidas na distribuição diária, e aí a instituição de diáconos, 7 diáconos, homens cheios do Espírito Santo, são colocados. Aí Estevão, um desses homens, Estevão prega, Estevão é apedrejado. Aí no capítulo 8, Felipe desce a Samaria, a perseguição começa da igreja. Capítulo 9, a conversão de Saulo. Capítulo 10, Cornélio. Capítulo 11, o evangelho chega em Antioquia da Síria. 12, Pedro está preso, a igreja ora, ele é solto. 13, a chamada de Barnabé e Saulo para a obra, não é? 14, 15, nós vamos ter 14, 13, 14, a primeira viagem missionária. Capítulo 15, nós temos o primeiro concílio de Jerusalém. Capítulo 16, Paulo inicia uma segunda viagem missionária com Silas. 17, o evangelho chega a Tessalônica, a Atenas. Capítulo 18, em Coríntio. Capítulo 19, em Éfeso. Capítulo 20, Paulo retorna de Éfeso para Jerusalém. Capítulo 21, Paulo é detido. Aí 22, 23, 24, 25, 26, Paulo vai perante Festo, perante Félix, perante o rei Agripa. São várias sessões e tribunais e a defesa que Paulo apresenta do cristianismo. No capítulo 27, Paulo então inicia uma viagem a navio durante o inverno, uma viagem perigosa, o navio chega a naufragar. Eles vão parar na ilha de Malta. E no capítulo 28, Paulo finalmente chega a Roma. Então nós temos o evangelho indo de Jerusalém até Roma, passando por Antioquia da Síria, Éfeso. Essa é a jornada do livro de Atos. Nos acompanhe então nessa aventura do livro de Atos, como nós dissemos, que vai nos mostrar a história, vai nos mostrar o poder pentecostal, vai ser apologético, Atos vai ser eclesiológico, estabelecimento da igreja, vai ser pentecostal. Nós vamos ver a descida do Espírito Santo, o poder como é dado aos discípulos, aos apóstolos, não é? Nós vamos ver também em Atos como ele é evangelístico, as cruzadas em Filipe, tanto em Samaria, como também para o superintendente de Candace, a rainha dos etíopes. Nós vamos ver, então, toda essa aventura no livro de Atos, não é? Vamos ver a obra missiológica, o estabelecimento do reino de Deus, a proclamação do reino de Deus, tudo isso e as promessas do Antigo Testamento se cumprindo no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? É considerado o 5º livro do Novo Testamento. Esperamos que você possa aprender muito através desse estudo, capítulo por capítulo, do livro de Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, apenas introduzindo o livro de Atos, não é? Nós vamos ver a partir do capítulo 1º, 2º, verso por verso, tá bem? Que a graça de Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo e o poder e a virtude dele que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Venha aprender mais sobre o livro de Atos conosco. Que Deus nos abençoe e assista os outros programas que nós já fizemos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os comentários, capítulo por capítulo, a introdução dos livros,
e anuncie, nos ajude a divulgar esse canal para os seus amigos, irmãos da igreja e assim por diante. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus.